Buenos dias, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Giovana de pijama em clima de Natal. Não ficou linda a árvore? E para receber tão lindamente, eu preparei a casa porque ela é minha amiga desde que chegou. Eu vou dizer, mentira, ela não é minha amiga não. Vocês não têm noção, porque ela morava no bairro em que eu morava e a Cléo, minha filha, um dia chegando da escola com 7 anos, falou assim: mãe, tem uma turma de brasileiros andando de bicicleta no bairro. Imagina, naquela época não tinha tanto brasileiro como tem hoje, né? E daí a gente saiu correndo de bicicleta atrás para tentar pegar a turma de brasileiros. E daí veio minha querida amiga Silvana. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Eu sabia que você ia lavar roupa suja aqui. Tinha certeza. Não falei em barraco, não falei em briga. Ai, mas foi muito gostoso. A gente tem esse elo de bastante tempo. E faz tempo que eu estava querendo puxar a Sil, mas nada como o Natal, essa data especial, para a gente puxar um assunto tão rico e de resiliência, de força. Ela vai contar o processo migratório dela e ela hoje trabalha numa clínica, ela é dentista no Brasil e trabalha numa clínica aqui como? Dental Hygienist. Que seria o higienista bucal, né? Bucal. Mas primeiro eu queria te agradecer o convite, estou muito feliz e adoro vir na sua casa, ter um astral ótimo. E essa árvore tá maravilhosa, parabéns, gente, tá linda. Teu pijaminha também, lindo, maravilhoso. E eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre a minha profissão, que tem muitos desafios. Muitas das profissões aqui nos Estados Unidos, a pessoa não tem a necessidade de cursar novamente, de validar e de ter que fazer testes, provas práticas e mostrar que realmente está apto a iniciar o processo a trabalhar aqui. E a minha profissão é uma das que realmente precisa e é muito difícil. Para mim foi um grande desafio. Mas você não veio para cá focada na odontologia, né, Sil? Quando você mudou para cá, assim, vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Então vou começar a contar. O que aconteceu foi, nós viemos para cá puramente para aprender inglês. Para passar de bicicleta na frente da minha para casa, passar, para conhecer a Giovana. Então, aí nós viemos para cá com o único intuito de eu ficar fluente no inglês, de melhorar o inglês, que na época eu estava fazendo um inglês intermediário, estava indo para o avançado, lá no Brasil. E aí a empresa do Cláudio, do meu marido, estava precisando de uma pessoa que pudesse conversar e abrir negócios para fora do país, e o idioma universal em inglês. Então, nós viemos para cá para 1 ano de inglês, cursar 1 ano de inglês e ficar fluente no inglês. Quando chegamos aqui, eu vi Vocês já vieram com o visto de estudante? De estudante, que era o intuito era só vir para cá. Eles até deram um visto de 4 anos, mas o nosso intuito era 1 ano. Ficar aqui 1 ano e voltar. Só que, bom, primeiro, quando chegou aqui, você sabe, quando você chega achando que teu inglês é intermediário para avançado, você chega na recepção, a pessoa fala bom dia, você não consegue entender o que ela falou. Então, nós tivemos... Bom, já começou que 1 ano já não ia ser suficiente, mas... Quando deu 1 ano, que tava para dar 1 ano... E só você estudando? Isso, eu que tava estudando, eu que tava como F1. Então, nós ficamos... nós chegamos aqui em 20 de fevereiro de 2017 e iríamos embora no final do ano, porque aí no ano letivo seguinte as crianças iriam voltar para a escola lá no Brasil. Aí nós chamamos as crianças, aquela parte, né, mais complicada, então quando chegar dezembro nós vamos voltar para o Brasil. E aí eles falaram, não, de novo, nós perdemos todos os nossos amigos do Brasil, praticamente, porque a Giovana veio com 9 anos e o Luigi tinha 12. Então, não tinha mais contato com os amigos. E agora que nós temos a nossa turma aqui, nós vamos ter que voltar pro Brasil? Não, a gente não quer, não sei o quê. E aí nós começamos a pensar numa
como que faria para ficar aqui legalmente, porque eu não queria ficar ilegal, não iria ficar. E aí nós fomos atrás de uma possibilidade de poder mudar do visto de estudante para algum visto que desse green card. E o que deu o green card foi a tua odontologia, no caso. Sim. Aí nós conversamos com o advogado e eles deram a sugestão de nós darmos entradas ao visto EB2, que é o que acontece? A área de saúde, ela tem grandes necessidades aqui, tá em falta. Qualquer profissional da área de saúde, enfermagem, médico, dentista, e dentro de dentista, da parte da área odontológica, tem o dental hygienist, que é a minha profissão atualmente, e o dentista. Então, eu teria essas possibilidades. E nós demos entrada no EB2 de interesse nacional e tivemos a aprovação do Green Card. Tudo que é saúde, vocês têm visto, né? Tudo que é saúde tem facilitado Então, você que é fisioterapeuta, dentista, médico, enfim, veterinário, né? Falamos com a Amandinha também. Tudo que é relacionado à saúde, seja pessoal ou animal, é uma coisa que faz um dinheirinho bacana aqui, né? E dá a possibilidade de ter um green card. Isso é muito legal. Agora, um dentista aqui é diferente do dentista do Brasil, né, Sil? Isso. O dentista aqui, quando você vem para cá, você é considerado um dentista internacional. Então, você não vai poder atuar diretamente na área. Você vai ter que validar o seu diploma. Tem um processo meio longo, que pode demorar de 3 a 5 anos, porque, na verdade, você vai ter que passar no board, vai ter que passar no TOEFL, vai ter que ter um teste prático. Então, vai ter que aplicar para as faculdades, elas vão ter que te aceitar. Não é simplesmente eu quero fazer, eu vou fazer. Você vai ter um processo. Eu tenho colegas que estão nesse processo, tentando, não conseguem passar no teste, são chamados para entrevista e não passam na hora da faculdade a admitir eles não conseguem. E estão esperando Então, enquanto isso, você tem que ter alguma profissão. Se quiser ter uma profissão na área, você tem algumas opções que são Dental Assistant, Dental Hygienist, que você também tem que fazer umas provas. E também tem umas outras áreas que nós acabamos descobrindo aí com o passar do tempo, que é um designer, que é o CAD, que a pessoa vai fazer um designer no computador, então ele vai fazer toda a parte de design, por exemplo, aquela pessoa que vai pôr uma dentadura sobre um implante. Uhum. Ele vai ter que ter o designer dessa dentadura, a grosso modo falando, antes de ir para a boca do paciente, de imprimir a prótese. Então, é uma profissão que muitos dentistas internacionais estão começando a atuar, buscando. E ela dá um valor anual bom, às vezes até maior do que o dental hygienist. E não, lógico, igual um dentista daqui, mas ele tá sendo uma opção muito boa e grande para todo mundo, para os dentistas internacionais. Então, são odontologia internacional. Esse é um termo novo para mim. Seria dentista, international dentist, porque ele é o dentista que veio de fora, de qualquer país, mas ele não é dentista aqui. Então, ele não pode exercer, mas ele, na hora que ele vai procurar qualquer curso, ou como assistente, ele vai estar na frente dos outros. De uma pessoa, por exemplo, que não fez nada lá fora, não tem um certificado. Então, ele vai estar na frente. Por exemplo, um curso de assistente, de dental assistant, a pessoa vai ter que cursar, às vezes, 6 meses, ela vai ter que estudar nos livros e tudo mais. O dentista, ele já sabe as etapas. Então, ele vai simplesmente fazer um cursinho de algumas horas, ou talvez um treinamento de uma semana. Ele vai pegar um certificado e ele já vai estar apto para ir para o mercado de trabalho. Então, é uma opção. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia de nada disso. Não tinha tanta divulgação nas redes sociais. Então, assim, para mim foi um desafio no começo. Eu fiquei quase 1 ano procurando emprego. E eu não achava emprego. Depois que eu consegui minha autorização de trabalho, né, que eu tinha aplicado para o B2, eu fiquei procurando por 1 ano. Um absurdo isso. Isso não existe. 1 ano procurando emprego. Por quê? Eu não sabia como fazer o meu currículo, o meu resumê. Eu punha todas as minhas habilidades do Brasil e estava muito acima da média. Confuso para eles. Confuso. Então, eles olhavam o meu currículo e falavam... Eu acho, né? Que eles falavam assim, nossa, mas ela sabe muita coisa. Eu quero uma assistente. Então, isso daí, depois, quando eu descobri que eu tava pecando nesse pedaço aí, e que eu não tinha o certificado, porque... Quando você tem o certificado, você comprova que você está apto a trabalhar aqui.
como é o nome do certificado de novo, seu? EFDA. 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 Isso. Ok. E esse certificado, você apresenta, por exemplo, a empresa que te contrata, se você apresenta esse certificado, já é meio caminho andado para você conseguir um emprego. Um bom currículo, de acordo com o que eles querem, falando o que você sabe fazer, e um treinamento, porque aqui é tudo diferente, é muito diferente. O que, assim, que mais te surpreendeu na diferença do Brasil para cá? Então, lá no Brasil eu tinha clínicas, então assim, eu administrava clínicas e era uma dinâmica totalmente diferente daqui. Para começar, aqui a clínica odontológica ela é considerada uma empresa. Ela é uma empresa, assim, eles levam muito a sério isso. Lá assim, pra você ter ideia, tem muitos dentistas assim, eu tô falando tudo em média. A grande maioria, o dentista, ele vai lá, abre a porta pro paciente, ele é o recepcionista, aí ele vai lá, atende o paciente, terminou ele mesmo, limpa a sala, põe para esterilizar o material, e a grande maioria das clínicas são assim. E remarca o paciente. Aqui, cada um tem uma função. Então, quando eu cheguei para fazer a entrevista na clínica, tinham 2 recepcionistas já. Essa foi a primeira que eu fui. Eu já achei estranho. Tipo, uma sentada do lado da outra, eu pensei, por que tem 2, né? Aí entrei para fazer a entrevista, 5 salas com uma dentista. Aí só você que atende aqui? Ela, sim. Eu pensei, mas por que tem 5 salas para uma dentista? E aí que eu fui ver, eu já sabia que a dentista atende em várias salas, e eu fui ver que ela ficava se movimentando de uma sala para outra, as 5 salas com os pacientes, só que cada hora tem um momento, uma etapa do paciente. Então, por exemplo, ele vai... Pensa bem, olha economicamente como que é. O dentista lá no Brasil, ele põe o paciente na cadeira, vai pôr o babador, ele vai abrir o material, ele vai fazer... Isso tudo, tempo é dinheiro. Aqui, tempo é dinheiro. O dentista lá do Brasil, ele tá fazendo, a mão de obra dele especializada, perdendo tempo em coisas que ele poderia pôr uma assistente para fazer. Isso eu tô falando na média dos consultórios. Tem consultório que tem assistente lá. Mas assim, aqui, o dentista, ele vai atendendo os pacientes na parte que é essencial para ele. Por exemplo, um provisório, uma cimentação provisória, ele não precisa fazer. Quem vai fazer é o assistente dele. O dental assistant. E por isso que ele vai rodando de sala em sala. Ele vai rodando. A hora que ele chegar na parte que ele não é essencial, ele vai sair da sala, o assistente vai tomar rumo lá, começar a fazer, e ele vai para outra sala fazer o procedimento. E que parte você trabalha hoje como higienista? Então, como você dental fica hygienist. Numa sala só ou você roda também? Então, na clínica que eu estou, eu tenho a minha sala, eu fico na minha sala. Eu fico fazendo exatamente o que eu fazia, como dental hygienist, no Brasil, que é a parte... aqui a gente chama de profilaxia, SRP, são termos mais técnicos. Mas no Brasil, para entender, é limpeza do dente. Para fazer a limpeza do dente. Mas eu também faço radiografia, então assim... O dental hygienist, ele é uma parte importante da clínica. Ele seria o motor da clínica, por quê? Eu sou a pessoa que mais tenho contato mais frequente com os pacientes. Eles vêm ou a cada 6 meses, ou a cada 4 meses. Então, eles confiam muito no dental hygienist. Então, por exemplo, ele vem, eu vou fazer talvez uma radiografia nele, alguma coisa que ele precise fazer. E aí, depois, eu vou fazer a minha parte, que é a parte da profilaxia ou de uma periment, que são nomes técnicos, mas que quer dizer limpeza do dente. Entendi. Agora, me diga uma coisa, a etnia da clínica que você trabalha, é uma clínica de brasileiros, correto? Ou é uma clínica americana que tem dentistas brasileiros? Então, essa clínica inicialmente era de um americano, ele se aposentou e vendeu para um brasileiro, que é o Dr. Gustavo de Oliveira. Essa clínica Lake Lucerne, ela é uma clínica muito conhecida pelos brasileiros. O Dr. Gustavo, ele é um ótimo profissional, muito conceituado. A clínica, ela tem muita tecnologia. Tudo que sai de novo, aparece de novo, o Dr. Gustavo investe. E essa clínica, ela atende muitos brasileiros, porque no começo ele era o único dentista brasileiro que tinha aqui na região. Eu lembro disso. Mas assim, não é só. Tem dia que eu atendo só americano, tem muito hispânico. Então, assim, é bem misturado. Não predomina só brasileiros. Né? Porque a gente tem uma coisa na cabeça, não sei se vocês, mas parece que o americano, ele não cuida muito bem dos dentes, né? Não sei. Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas eu tenho, sei lá, parece que nós brasileiros, a gente cuida muito mais da estética dental do que americano, ou eu tô errada?
Pode até ser, assim, uma parte cultural, você está falando em relação à estética, mas não. Inclusive, uma coisa que me deixou bem, assim, surpresa, quando o paciente aqui, eles têm o costume, isso eu não fazia no meu consultório, tá? Eu tô pondo até como talvez um erro só meu, eu não sei se lá no Brasil acontece isso. O paciente sai da consulta aqui, ele já deixa marcado para a próxima consulta na parte, né, de dental hygienist, porque o resto, se tiver tratamento, lógico, se ele tem uma cárie para fazer, um procedimento, mas se não, ele deixa já marcado para a próxima profilaxia dele ou qualquer tratamento relacionado à minha área, ele vai deixar marcado daqui 4 meses ou 6 meses, o que eu indicar. Dependendo, tem paciente que precisa voltar dali 3 meses. Então, eu aviso a secretária, daqui 3 meses ele tem marcado, daqui 4 meses. E ele já deixa agendado. Então, assim, até me surpreende, é uma coisa diferente do Brasil. Então, se for ver, eles cuidam bastante do dente, né? Então, estava errado. Estava errado. Agora, Sil, o dentista aqui é como no Brasil, essa história de estética. Hoje em dia, o dentista aqui, o higienista, ele pode ir para a estética? Porque no Brasil virou uma febre, né? Os dentistas são mais ligados à estética. Harmonização orofacial. Isso. Então, o dentista daqui, você diz, se ele pode? Sim, ele pode. Ele faz um curso, né, para capacitação, mas ele pode, tudo que é aqui na face, ele pode sim. Alguns estados são... Aqui é muito diferente de estado para estado. Por exemplo, para você ter ideia, eu só posso trabalhar em alguns estados. Eu não posso... Minha licença que eu tirei aqui não vale para Califórnia, por exemplo. Então, você faz a licença de acordo com as regras, você tira a sua licença de acordo com as regras do estado que você escolheu para trabalhar. Então, se um dia eu quiser mudar para algum estado que não permita, eu não vou poder trabalhar, ou eu vou ter que fazer as provas tudo de novo. E voltando para as licenças, então, para você tirar a licença que você tirou para estar na posição que você está hoje, você teve que estudar, fazer um curso, uma prova, foi num lugar, como é que é essa parte? Existe um lugar que você vai fazer esse curso? Como funciona? Então, a minha profissão chama Dental Hygienist. Eu tive que estudar para poder tirar essa licença, porque até para ver como que funcionava aqui, que é diferente do Brasil. Então, no meu caso, como eu não sabia nem por onde começar e meu inglês não era dos melhores para eu procurar aí na internet, me cadastrar e fazer todo o processo, eu paguei para uma pessoa, paguei $2.000 para uma pessoa me ajudar, me dar tipo uma consultoria. Nicho de mercado, né? E aí, ele me deu passou toda a orientação e eu fiquei... Como no site que eu paguei um aplicativo, para eu poder estudar por ele. E aí esse aplicativo dava direito a 5 meses de estudo. Então eu me programei, aliás, uma dica, quem quiser tem que... Você decidiu que vai estudar, você pega um horário, porque eu fiz assim. Isso foi uma dica do meu consultor. Ele falou, você coloca um horário para você. Você começa 9 da manhã, para tal hora para almoçar, faz como se fosse uma escola mesmo. Porque se você deixar, eu estudo a hora que der, você não vai estudar. Não vai estudar, né? Então eu punha um horário, eu ficava lá naquele Caxias, naquele horário. Alguém, não, eu tô no meu horário de estudo durante 5 meses e aí eu marquei a minha prova. Passou na primeira? Eu passei na primeira, mas eu fiquei assim, eu estudei bastante. Porque assim, é em inglês. O lugar, você me perguntou, é um lugar, uma central de concursos, tipo assim. Então, você vai você marca uma empresa terceirizada, mas antes disso eu tive que fazer a validação do meu diploma, comprovar que eu era dentista no Brasil, porque aí eu cheguei direto para a etapa de fazer a prova. Porque quem resolve, vamos dizer que uma pessoa, você resolve ser dental hygienist, você vai ter que cursar 2 anos num college, que é como se fosse um curso técnico. Você vai cursar 2 anos e no final você vai fazer as provas, que eu chego já na hora das provas, eu como dentista internacional. Então eu fiz a primeira prova, que era quase 8 horas de duração. Caramba! Com intervalos, eles deixam você ter uns intervalos de 15 minutos entre uma parte e outra. Eu parava, porque em inglês eu ficava assim, meu Deus, eu preciso respirar, porque eu não estava... É muito cansativo. E aí depois, mas assim, é bem profissional, você é revistado a hora de entrar na prova, eles olham tudo, mandaram até eu levantar o cabelo, puxaram, ver se não tinha cola. Uma coisa muito... Eu fiquei assim, E aí depois você passando nesse board, que é um board
nacional. Então, nesse Essa é a primeira etapa. A primeira etapa. Eu passei no board nacional, a partir daí eu decido o estado que eu vou querer atuar. Aí, nesse estado, por exemplo, eu escolhi Flórida, vão ter outras regras. No meu caso, que eu escolhi Flórida, eu tive que fazer mais uma prova de testes, só que ela era bem menor, era de poucas questões, menos do que a outra, bem menor. Depois eu tenho uma prova prática e depois tem uma prova de leis daqui, de Dental Hygienist. O inglês vem depois? Não tem que fazer TOEFL para Dental Hygienist. É? Não tem que fazer TOEFL. Tem na parte de validação para se você quiser ser dentista. Mas então, de Dental Hygienist, é uma prova do Board Nacional, que é para Dental Hygienist específico, e depois mais 3 provas que são do estado. No meu caso, foram 3 que era do estado da Flórida. E o dentista do Brasil que tiver vontade de vir para cá, eu vou deixar o e-mail da Silvana, que acho que todos esses passos, acho que isso é um belo de um business também, viu? Vou dizer uma coisa, que é uma sócia. Porque tem muito dentista querendo vir, né? E tem muito de tudo querendo vir, na verdade, né? Tá todo mundo querendo sumir do Brasil. Óbvio que as coisas não estão tão simples para entrar aqui também, mas em cima, baseado em profissões de saúde, eu acho que é um golaço. Com certeza. E também eu acho, não só para dentista. Pois bem, pensa, dental assistant. A pessoa chega do Brasil, por exemplo, para cá, ela não tem nenhuma profissão ou não quer seguir na profissão dela. Se ela fizer um curso de seguir um livro, ou comprar um curso, ou participar em uma escola de um treinamento, ela consegue se capacitar, porque não tem que ter nenhuma formação, o Dental Assistant. Ela consegue se capacitar e ela consegue ir subindo dentro do Dental Assistant. Tem o primeiro que ele não ajuda muito, ele faz algumas partes, a grosso modo. E aí ele vai subindo de lugar. Aí tem o que é o especializado, que é aquele assistente que vai ficar na parte de especialidades, por exemplo, o especialista em endodontia, que é canal, tratamento de canal, o outro que é de prótese. Então, esse especializado, ele ganha muito mais. O máximo do topo, basicamente, ele vai ganhar quase parecido com o mínimo de um dental hygienist, só para ter ideia. Não vou falar da sua profissão, mas vamos falar de um dentista que validou, que fez tudo aqui. O que faz de dinheiro um dentista? Dentista, não... Que tá... É que nem toda profissão, mas assim, numa média, porque a gente fala em ano, né, em como, porque anual. É uma uns boa... $300 numa média, vai. Mas pode ser muito mais e pode ser menos, pode ser... Então, assim, numa média é isso. Um dental hygienist, que é a minha profissão, pode desde $75 mil, tá? $75 até, sei lá, $120 mil, porque tem clínicas que dão bonificação. Por tudo que você trabalha e produz, ele vai te dando bonificação. Então, na tua bonificação, você pode aumentar um valor grande do teu salário. Faz tão bom dinheiro como se faz no Brasil, né? Dentista sempre, eu falo, é uma das melhores profissões que tem, porque o retorno é sempre garantido. Ou estou errada, né? Tem de tudo, né? Tem todo tipo de dentista. Mas, voltando, eu tô viajando aqui nos números. Falou dos números. Já vai montar uma clínica? Eu queria pegar a calculadora para fazer. Faz a conta aí, Gui. $300 mil ano, um dentista básico, vezes 5, né? Vezes... dividido por 12... Enfim, viajei agora em números para ver o quanto compensa, mas compensa. Voltando, você já explicou que você veio para cá para estudar inglês, para ajudar teu marido nos negócios dele. As crianças resolveram ficar, não quiseram saber de voltar. Você voltou para a sua profissão, mas antes de vir para cá com a sua profissão, você também já não estava dentro de consultório, você administrava clínicas, não tinha alguma coisa assim, pelo que eu me lembre? Então, eu atendia, eu tinha meu consultório, comecei atendendo, e aí... Brasil, galera. No Brasil, isso no Brasil. E aí, a clínica começou a ter uma demanda muito grande, muitos pacientes, porque lá na região que eu estava, os dentistas, era uma região mais... Que região? Era na Zona Leste. Então, assim, no lugar que eu estava, não tinha... Zona Leste de São Paulo. De São Paulo.
não tinha tanto dentista assim. O atendimento no nível da minha clínica era um pouco maior lá do pessoal da região, né? Os equipamentos e tudo mais. Então eu comecei a me destacar. E isso começou a levar a um grande número de pacientes me procurar. E aí eu tinha um espaço suficiente para aumentar a minha clínica. Então eu peguei e coloquei mais duas salas de atendimento e fui aumentando. E quando eu vi, eu já estava. Mas isso porque o Cláudio, que é um empresário nato, ele que foi a pessoa que me levou para o lado empresarial, que foi me ensinando muita coisa. A gente foi aumentando o tamanho da clínica e montamos lá mesmo, no mesmo bairro, uma outra unidade com mais 5 salas. E depois eu montei num bairro próximo de lá, porque tinha uma demanda grande. Então, o que eu percebi? Que ao invés de eu ficar sentada na cadeira atendendo, valia muito mais a pena eu administrar as clínicas. Então, no final, eu atendia porque eu sentia falta de atender. Então, às vezes eu atendia 2 vezes na semana. E aí eu ficava o resto do tempo administrando, porque eu tinha que ir de uma clínica para outra para ver como que estão as coisas. E esse formato, você acha que caberia na América? Alguma coisa parecida com isso? Em termos de ter várias clínicas? Em termos de administração. Sim, com certeza. Aqui na América é diferente. Então, as clínicas aqui o modelo é totalmente diferente. Que eu queria muito ter conhecido o modelo daqui. Porque, assim, aliás, quem tiver a oportunidade de vir para cá fazer um curso de gerenciamento, ver o modelo dos Estados Unidos, que muita gente não conhece, eu super indicaria. É uma boa coisa também, assim, né? O inverso, vou aprender aqui para levar para o Brasil. Muito bom. Eu estou falando na parte de administrativa, porque eles levam como se fosse uma empresa, né? A gente estava falando há pouco tempo atrás agora. Que eu falei que tinha 2 recepcionistas quando eu cheguei, aí depois tem uma pessoa que é responsável pelos convênios, dar entrada nas fichas de convênio, em ver toda essa parte burocrática. Tem outra pessoa que é responsável pela parte de fechar orçamento com os pacientes. Então, ela vai, por exemplo, o paciente terminou o atendimento, ela vai sentar com ele e conversar e explicar. Lá no Brasil, na média, quem acaba fazendo isso ou é secretária, a mesma que está atendendo o telefone e recebendo o paciente, então ela não vai estar lá focada com o cara, ou o próprio dentista. Como que é? Pega a bola... Exatamente, chuta a cabeceira. Exatamente isso. Então, eu queria muito ter conhecido esse modelo de negócio, porque assim, por mais que a clínica seja simples aqui, eles têm pessoas específicas para cada... Tem o manager, tem o cara que é o gerente. Quantas pessoas na clínica que você trabalha hoje? 11 funcionários. São 2 dentistas, o Dr. Gustavo e a doutora Morris. E aí tem assistentes, 2 dental hygienists, que seria eu e mais uma outra dental hygienist. E aí tem o resto, o pessoal do front desk. Então, em total, 11 pessoas. Uma boa estrutura, né? Sim. E acho que não vai dar tempo de ao ar. Acho não, tenho certeza, porque a gente está gravando o Natal e agora começam as festas, né? E a titia vai passear, vai viajar, vai cair no mundão da América. Então, provavelmente não vai ao ar antes do evento, mas a Silvana tá na administração de um evento muito legal. Explica, Sil. Acho que é mais fácil você falar, né? Vai ser na Porsche, nada menos do que na Porsche. Na verdade, fui convidada para participar para ser coordenadora de uma das partes da Associação Brasileira de Odontologia. E agora, na próxima semana, né? Nós estamos no dia 14 de novembro. Na próxima semana, dia 20, 21 e 22, será a inauguração da associação. E assim, nós estamos com muitos projetos, porque desde o começo, por toda a dificuldade que eu passei, de não ter, não saber por onde caminhar, eu fiquei quase 1 ano procurando emprego, é absurdo isso. Porque na minha área, né, de dental assistant. Então, assim, essa associação existe no Brasil, ela tem muitos anos no Brasil, já tem muitos associados no Brasil, é a maior associação brasileira, e eles resolveram montar uma unidade aqui nos Estados Unidos. Uma unidade física? Existe um escritório aqui em Orlando? Em Orlando existe uma escola, olha, nós já montamos uma escola, e essa escola vai dar todo o respaldo para o profissional dentista que vem de qualquer lugar do mundo que vem para cá, que precise de um respaldo, o nome do programa é Soft Landing, é um pouso suave. Então,
todo esse perrengue que eu passei vindo para cá, de não saber o que fazer, não saber montar um currículo e tudo mais, nós vamos dar toda esse respaldo e ajuda. Eu já ajudei bastante dentista que veio para cá. A Sil, ela é filantrópica, né? Ela ajuda mesmo. E não só aqui, lá no Brasil teve outro trabalho lindo de saúde bucal, não teve? Alguma coisa Sim, conosco? lá no Brasil, porque a minha formação, além de eu ser dentista, eu fiz pós-graduação em administração de marketing, foi onde eu conheci o Cláudio. Ai, que legal. E aí, depois nós casamos, 25 anos de casados. E quando eu fiz marketing, administração de marketing, que no intuito era administrar as clínicas e tudo mais, eu fui convidada pela minha formação a fazer parte de uma campanha de saúde bucal, que é o Dr. Emil Hazuki, que ele era presidente na época do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Ele queria fazer essa campanha que era em prol da comunidade, para que todas as pessoas tivessem acesso à informação, tanto da escola pública da prefeitura quanto do estado. Então, essa campanha, ele tinha uma ideia na cabeça, ele também era muito idealizador de ideias voltadas para a comunidade. E aí ele chamou uma equipe, ele colocou assim, no jornalzinho do CRO, eu gostaria de pessoas que tivessem, tanto, né, que fossem dentistas, que era o jornal de dentistas, e que tivessem conhecimento na área de marketing e administração. Casou. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo, vou para lá, E assim, ele deixou bem claro que era voluntário esse trabalho. E aí algumas pessoas apareceram lá, ele marcou um dia, 10 pessoas, e aí nós montamos uma equipe. Dessas 10 pessoas, praticamente todo mundo com o passar dos anos foi saindo, porque cada um tomou seu rumo. Só que eu fiquei nesses 10 anos, que para mim foi um programa maravilhoso, era de quarta-feira à noite que a gente se reunia. Quem, inclusive, ainda tem contato, a Marta, o João, que foram pessoas idealizadoras, adoro eles. E esse programa ele foi reconhecido pela Unesco como o maior programa de saúde bucal do mundo. Que legal. Um programa maravilhoso. Só falar rapidinho do programa. Os grandes patrocinadores era Bradesco, com o apoio do governo, na época o Alckmin, depois tiveram outros, e a prefeitura também, que apoiava, e a Colgate também apoiava. E esse programa a gente nós fizemos um livrinho que explicava coisas básicas, porque para a pessoa que é pobre, eles não sabem nem que tem que escovar os dentes depois das refeições e tudo mais. Esse programa, na verdade, ele tem o intuito tinha, né, na época, de passar informação para as pessoas que não tinham conhecimento de algumas as menos coisas. favorecidas, né? Mas que elas não tinham conhecimento, por exemplo, tem gente que não sabe que você tem que escovar os dentes após as refeições, por exemplo, que a pessoa tem uma dentadura que ela tem que tirar, escovar. Então, assim, coisas de higiene básica e tudo mais. Então, além de outras informações, por exemplo, você está sentindo uma dor, você tem que ir ao dentista, ou você tem que de tanto e tanto tempo, tem que passar flúor, sei lá, algumas informações. Então, tinha tudo isso, até quem usa aparelho, quando que vai usar aparelho, então tinham todas as informações. Totalmente gratuito. Isso. E aí, esse livrinho, ele fazia parte, a gente conseguiu introduzir para os professores da rede, tanto da prefeitura quanto do estado, porque eles comentavam com os alunos sobre o programa. Cada faixa etária tinha que fazer era um concurso, a gente chamava de concurso de saúde bucal. Ele tinha que, por exemplo, da primeira e segunda série, tinha que fazer um desenho relacionado à odontologia, a dentista. Aí da terceira e quarta série tinha que fazer um poema, o outro tinha que fazer um joguinho, tudo relacionado à odontologia. E aí, com essa atividade, forçava os alunos a terem acesso às informações. O professor ia falar sobre odontologia, ele ia falar sobre escovação, eles iam pesquisar. E esse concurso dava dinheiro para quem ganhasse. Legal. Então, e quem estava bancando era Bradesco. Então, por exemplo, o aluno, no final do ano, tinha uma premiação, era bem emocionante, porque os alunos iam lá receber e às vezes eles davam depoimentos falando, nossa, esse dinheiro vai pagar a minha cesta básica, tipo, meu pai não tem dinheiro para comprar comida, e aí era premiação, tipo, de R$2.000, e aí era bem emocionante, era muito legal. Então, a filantropia veio na tua veia desde o Brasil, porque aqui você ajuda vários dentistas a se colocarem no mercado, né? O que, novamente falando, eu acho que isso devia sair um business, porque é de grande valia, né? Porque o que você passou sozinha,
o que você faz com que as pessoas que chegam não precisem passar pelos percalços que você passou, acho que isso não tem preço, é filantropia novamente. E a associação, voltando à associação, ela vai ajudar as pessoas a se encontrarem aqui profissionalmente. Então, por exemplo, tá vindo dentista de tudo quanto é idade, também outras pessoas que, de repente, queiram entrar na área, que, como eu disse, Dental Assistant, ele não precisa ter o curso de odontologia lá no Brasil, ele pode pegar e entrar nessa área e fazer um valor anual bom, $55 mil no ano ou mais. Ele pode ter um valor anual bom se ele for se especializando. Então, a BO US, que nós vamos inaugurar agora no final de novembro, ela vai ajudar exatamente nesse ponto. Ela vai ajudar as pessoas a se colocarem aqui profissionalmente, como direcionar, porque tempo é dinheiro. Cada mês que a pessoa perde indo pesquisar, descobrindo como que ela faz e tudo mais, ela poderia estar trabalhando e já ganhando. Fato. Então assim, por mais que possa ter um custo, porque a escola que nós temos, que a BO montou aqui, ela vai ter que pagar os professores, tem professores que vão dar, então ela vai ter que ter um custo para a pessoa poder fazer esse curso, mas vale muito a pena, porque o valor que ela vai pagar, ainda não vamos falar em valores, mas basicamente vai ser revertido com certeza e vale muito a pena o investimento. E esse evento gala, que vai ser na Porsche, chique, muito chique. Qual a etnia desse evento? Vão vir, são os dentistas brasileiros que estão vindo para cá, porque é a associação brasileira, pelo óbvio, né? Mas tem dentistas que já estão morando aqui. Qual é o público desse evento gala Porsche? Então, são 2 dias de alguns cursos, não de longa duração. Então, estão vindo dentistas do Brasil para cá para dar curso, para assistir. Tem dentistas daqui, tem dentistas americanos, hispânicos daqui, desde Dental Assistant, Dental Hygienist, dentistas que atuam aqui. Então, vai ser um mix. Nós estamos esperando assim uma média de 300 pessoas. Muito bom. Vai ser um evento bem grande, vai ter muito network, vai ser muito interessante. Vai ser ótimo para network. Então, galerinha, meu povo, quem está no Brasil tem o desejo de vir para cá, agora está ainda mais fácil, né? Porque essa associação vai respaldar vocês. Algum tip, a gente fala aqui, como que a gente falaria em português? Conselho? Algum conselho? Ai, chata, né? Perdi o português, ai, não sei como é conselho, ai, que irritante. Mas, sim, algum conselho para os dentistas que acabaram de se formar e têm desejo de migrar, ou para quem já está na labuta há algum tempo e tem o sonho de vir para cá, seja fazer um curso ou seja morar, o que você pode falar para os nossos dentistinhas que estão começando ou os dentistas do Brasil que têm a vontade de vir para cá? Então, a melhor coisa que tem a fazer é procurar a informação correta. Nós da ABO podemos ajudar, a ABO US, né? Nós podemos ajudar para que a pessoa direcione para que caminho ela vai querer. Porque, por exemplo, tem gente que não quer vir para cá validar o diploma, tem gente que quer vir para cá... Só para refalar. A pessoa que vem para cá para validar o diploma, ela vai gastar, em média, quanto para validar esse diploma? Depende do programa que ela for fazer. Acho que a gente não falou sobre isso. A gente falou sobre o quanto faz um dentista aqui. Agora, o quanto gasta-se um dentista do Brasil que queira validar o diploma como dentista aqui? Vai uma graninha também, né? Porque a conta vai além disso, porque ele vai ter que parar de trabalhar, né? Então, assim, o que se fala na média de 100 mil a 300 mil, isso pode variar muito, depende da universidade que ele vai fazer, a gente sabe aqui, né? Tem universidades aqui que sai muito mais caro, então algumas universidades têm esse programa de 2 a 3 anos para você validar, né? E eu falei num total de 5 anos porque a pessoa vai ter que estudar, aplicar e tudo mais, todo o processo, mas... então depende, se é de 2 anos vai ser mais barato, então esse valor pode ser de 100 mil a 300 mil, então é muito variável, mas é um custo alto, né? Mas não é impossível. Então, assim, a dica que eu dou para quem está interessado a vir se precisar, vou deixar meu e-mail, com o maior prazer, eu tiro as dúvidas, posso ajudar.
A BO-US, ela está aqui exatamente para ajudar, é uma associação para ajudar o profissional que vem para cá e quer se recolocar no mercado. Nós temos cursos, tem a escola, né, agora, que pode dar cursos, preparar tanto você que quer ser dental assistant, a pessoa que não quer investir, não quero investir, eu sou dentista, mas eu não tenho dinheiro para pôr, começa fazendo o dental assistant, depois vai para dental hygienist, que é só, você vai gastar nas provas e na aplicação. E aí, se você se sentir seguro, você vai tocando e valida. o barco, exatamente, né? Para ter uma construção bem bem forte para você chegar onde você quer. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. É só seguir os passinhos corretinhos para não ter tropeços no caminho. E a Sil tá aí, novamente, para ajudar vocês. Quem quiser, entre em contato pelo e-mail dela ou me deixa uma mensagenzinha também, fiquem à vontade. Mas vamos tornar sonhos realidade, por que não? Sil, obrigada, meu amor. Imagina, eu que agradeço, Obrigada. é um prazer enorme. Feliz Natal! Feliz Natal, Merry Christmas! Ai, ai. Obrigada, Gê. Um prazer, viu? A nossa prefeita de Orlando. Beijo.